Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e obras póstumas, elas são um pouco estranhas, ainda mais quando elas são uma homenagem ao mesmo tempo que não são. Bom, antes de começar os recadinhos de sempre aqui no canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem um link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então vocês podem comprar mangás, quadrinhos, livros e acessórios. E no fechamento da compra ainda adicionar 5% de desconto, que é sempre muito melhor. Não sei porque eu falei adicionar, né? É melhor falar receber o desconto, mas enfim. Bom, então hoje a gente vai andar em um terreno um pouquinho pantanoso. A gente vai falar do mangá A Princesa e o Cavaleiro, A Noite da Princesa, que é creditado para Maurício de Souza e Osamu Tezuka. Qual é o lance com essa história? E tem muitas coisas a ser ditas sobre ela. Essa história ela nasceu de uma parceria entre a Tezuka Productions e a MSP como homenagem aos 90 anos do nascimento do Osamu Tezuka. Ele foi publicado na Tezucomic em 2018. E qual é a questão? A questão é que esta obra é não uma releitura, não uma continuação. Dá para dizer que essa obra é praticamente um spin-off de A Princesa e o Cavaleiro, que se passa anos depois e tem como enredo principal o filme A Princesa e o Plebeu, de 1953. Essa curiosa escolha e especificidade, né? Ele é de 1900... ele escolheu um roteiro de 1953, se dá porque ambas as obras são de 53, então eles fazem esse mashup divertido entre A Princesa e o Cavaleiro e A Princesa e o Plebeu. E aqui a gente vai acompanhar uma reencarnação. A Princesa Safira reencarnou numa nova princesa, obviamente. Ela é uma princesa, né? Ela não vai voltar com menos que isso. E a gente tá meio que nos anos 40, anos 50, dá pra dizer pela ambientação. Agora, inclusive, pensando que ambas as obras são de 53, eu diria que é anos 50, mas ela não vai ter sossego, né? Ela é a reencarnação da Princesa Safira, portanto, as vilãs vão ficar apurrinhando a nossa princesa. Então, Madame Satã e sua filha Hecate, que acompanham, né, meio que a vida e as reencarnações da Princesa Safira, elas fazem um plano do tipo, ok, a gente precisa atormentar essa garota. E aí, acontece algo que eu não estava esperando para essa história. A gente vai ver toda a história, não pelos olhos da nova Princesa Safira, a gente vai ver pelos olhos da Hecate, que está acompanhando toda essa epopeia da princesa. E é muito engraçado porque dá para dizer que a princesa quase não tem personalidade. A maior personalidade da história acaba sendo mesmo a Hecate, que ela faz com que a princesa saia dos seus muros do castelo onde ela está. Ela está em Roma e a Hecate proporciona para ela fugir e passar meio que um dia como uma pessoa comum. O que acontece é que ela acaba conhecendo um jornalista e esse jornalista, obviamente, reconhece a princesa num momento posterior e meio que vai tentar se aproveitar disso para fazer uma grande matéria e ter reconhecimento e o dinheiro do editor dele. E meio que a trama é isso. A gente vai acompanhar a Safire fazendo coisas mundanas, saindo para passear, tomando sorvete, cortando cabelo, coisas normais. A Hecate acompanhando ela, e aí em determinado momento eles são acompanhados pelo anjo, né? Então o mangá ele brinca com essa questão de a Hecate é má, o anjo é bom, e eles vão meio como o anjinho e o diabinho que ficam nos nossos ombros, direcionando as ações, aconselhando as ações da nossa personagem e tentando chegar num ponto de equilíbrio. Em determinado momento, a grande questão da história é se o jornalista vai trair a confiança dela e, de certa maneira, isso vai fazer com que a Hecate ganhe essa disputa com o anjo,
ou se o amor vai falar mais alto e o jornalista não vai trair a princesa e o anjo vai ter vencido. Mas, mesmo na sua simplicidade, é um quadrinho excelente, é um mangá muito bom, porque ele tem ritmo. A Hecate, que é a personagem que a gente acompanha, ela é espirituosa, ela é afrontosa, ela tem a personalidade moderna, dá pra se dizer, e é divertido, as situações são divertidas. Os personagens do Maurício de Souza acabam aparecendo sim nessa história. Por quê? A gente tem a Turma da Mônica jovem em alguns quadrinhos interagindo com os protagonistas, fazendo algum comentário, passando no fundo da cena. A gente tem outros atores bem famosos dos mangás do Tezuka, porque ele trata, né, os personagens como se fossem atores que ele escala para os papéis. Então a gente tem atores aparecendo nos fundos de cena, fazendo algum comentário, interagindo ao fundo ou gerando algum efeito cômico da presença deles ali. Então a mesma regra que foi usada para os atores e personagens do Tezuka acabou sendo utilizada para os personagens do Maurício de Souza. Então eles são coadjuvantes do coadjuvantes e a história principal ela tem força por si só para se manter e levar você, leitor, numa aventura divertida, bem redondinha, a trama é gostosa, você torce para os personagens. Então é uma obra que se encerra em si mesmo e tem o fator diversão nela própria, na história dela mesmo. Você não precisa necessariamente ter lido A Princesa e o Cavaleiro para poder aproveitar essa história, visto que é uma reencarnação da Safire, mas se você fez essa leitura previamente, eu já fiz há muitos anos atrás, você tem ali um pouco mais de background para poder pegar essas referências. Se você já assistiu A Princesa e o Plebeu de 1953, com a maravilhosa Audrey Hepburn, você também consegue saber para onde o roteiro vai. Fica muito difícil você não torcer por essa história. Mas, obviamente, a gente tem algumas questões que me incomodam nesse volume. Acho que o principal para mim é a falta de crédito. A gente não sabe necessariamente quem foi a pessoa por trás disso. A gente sabe que houve um processo dentro da Maurício de Souza Produções e da Osamu Tezuka Productions de aprovar esse roteiro, botar na mão de desenhistas que conseguissem emular o traço do Tezuka, replicar os personagens da Turma da Mônica jovem nas cenas, mas a gente não sabe necessariamente quem é o autor dessa história, o que é uma pena. A obra ela é creditada ao Tezuka e ao Maurício de Souza, mas a gente sabe que essas pessoas nunca botaram a mão nisso aqui. Então, para mim, que gosto de tentar entender o que os autores queriam passar, ou que gosta de saber quem está por trás de uma obra que a gente acabou gostando tanto, isso acaba sendo um defeito, algo que me incomoda um pouco, não saber exatamente quem está por trás disso. Tudo bem, dentro da Maurício de Souza Produções a gente já sabe que essa discussão sobre acreditar ou não quem faz as histórias dos personagens do Maurício é bastante nebulosa. A gente já teve diversas discussões no decorrer dos anos. Eu, particularmente, não é a primeira vez que eu cito isso no canal, não sou um grande fã de Turma da Mônica, então eu sei que os fãs que acompanham Turma da Mônica, no decorrer dos anos, sabem quem está fazendo aquela história, sabem que alguma história tem alguma característica específica do jeito que um personagem foi trabalhado, de um roteirista, de um quadrinista. A gente não tinha essas informações antes e aqui a gente também não tem. Uma outra coisa que eu acho que não é necessariamente um defeito, mas acho que eu gostaria mais, é que tivesse mais paratextos. A gente tem um texto auxiliar explicando um pouco sobre esse processo de amizade do Maurício com o Osamu Tezuka, as situações em que eles se encontraram, como um via o trabalho do outro. Posterior a isso, a gente tem um texto do próprio Osamu, que é um pós-fácil em que ele comenta sobre o processo que ele fez trabalhando com A Princesa e o Cavaleiro, como ela
foi publicada 4 vezes diferentes, né? Como existem variações entre as suas versões de A Princesa e o Cavaleiro. Então, eu acho interessante a gente ter esse texto. Sinto falta de termos mais. Sinto falta de que... Eu acho que uma edição comemorativa de uma obra tão importante do Osamu Tezuka, como A Princesa e o Cavaleiro, junto com o maior quadrinista brasileiro, que é Maurício de Souza, é uma edição que valeria um pouco mais de paratextos, valeria um pouco mais de textos teóricos ou explicações, ou mostrar a correlação óbvia de A Princesa e o Cavaleiro e A Princesa e o Plebeu, por que foi escolhida essa temática. Acho que peca um pouco nesse sentido. E nem preciso dizer que eu odeio sobrecapa, né? Nem preciso falar. Olha como é bonitinho sem esse trambolho em cima, olha... ilustração na frente, atrás diferente, enfim, coisas do mercado brasileiro de mangás atual. Um pequeno detalhe que eu gosto bastante é que no final, quando a gente tem a biografia do Osamu Tezuka, a gente tem um texto atual, um disclaimer praticamente da Tezuka Productions, que eu acredito que eles têm feito isso em todas as obras atuais, quando são republicadas, etc., explicando que o Osamu Tezuka trabalhou numa época muito específica, há muito tempo atrás, e os valores daquela época são completamente diferentes dos nossos valores atuais, mas que, de certa maneira, dentro das suas limitações da época, do local de nascimento e diversos outros fatores de pessoas que, né, produziam em 1950, ele buscava coisas igualitárias, mensagens positivas, né, que as pessoas fossem felizes de modo geral. Então, eles têm esse disclaimer aquele tradicional disclaimer de essa obra foi escrita num período histórico específico, portanto, favor não aplicar a nossa lógica atual numa obra antiga. Eles têm total conhecimento que, às vezes, as representações de quadrinistas antigos, autores antigos, hoje em dia são vistas como desrespeitosas, principalmente para minorias. Eu acho um detalhe fofo. Eu acho bonito que a Tezuka Productions tenha esse cuidado de manter o legado da produção do Osamu Tezuka sendo publicada no mundo inteiro, né? Então eles licenciam, pensam em animes e etc. Mas sabendo que podem haver coisas possivelmente problemáticas ali. Então, A Princesa e o Cavaleiro, A Noite da Princesa, acaba sendo uma obra que eu indico para quem gosta de Turma da Mônica, porque eu acho que está dentro do que é esperado de uma história da Turma da Mônica. Para quem é fã do Osamu Tezuka, eu acho que é imperdível poder ver essa colaboração. E eu diria mais, eu diria que é uma excelente porta de entrada para esse estilo de história do Tezuka, que são histórias até mais leves, né? Tem uma certa leveza nas temáticas. Ele, obviamente, era muito vanguardista em alguns temas, mas são histórias que você vai ler e você vai aproveitar aquele momento. Então eu acho que é uma porta de entrada interessante, do tipo, para entender o tipo de enredo que é construído, o tipo de traço. Eu particularmente acho muito charmoso. Eu dou meus parabéns para quem desenhou essa edição, porque ela é Tezuka total, então eu acho muito charmoso esse traço. Mas é aquilo, eu acho que vale muito a pena, principalmente para audiências mais jovens. Ele é indicado aqui para 14 anos. Eu acho que se você tem alguém de 14 anos e quer dar um mangá gostoso de ler, que a pessoa comece a se interessar por isso, vale demais essa recomendação. Bom, são 192 páginas, está saindo por R$ 55,90. É da editora JBC, a publicação aqui no Brasil. O que particularmente eu acho meio curioso, considerando que a Maurício de Souza Productions lança algumas coisas pela Panini, né? Eles são um braço maior que a Panini, mas um braço da Panini. Então, enfim. E foi publicado aqui no Brasil em agosto de 2022. Bom, então é isso. É um mangá muito tranquilinho. Eu realmente espero que vocês gostem. E por hoje é só. Então não esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado que foi do meu lado direito, na bolinha do meu lado esquerdo, você se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.